Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa atmosfera santa qual o Senhor tem nos dado, Pai. Pedimos, Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor venha tratar com nossos corações, ó Pai. O Senhor venha mover através da palavra, Senhor, em nossos corações, porque nós precisamos da Tua ajuda, da Sua graça. Sem Ti, ó Pai, nós não somos ninguém, não somos nada, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, e o Senhor venha comover os corações, ó Pai. Venha retirar do meio de nós, Senhor, toda dor, toda canseira, todo medo, tudo, Senhor. Venha retirar do nosso meio, Senhor, e venha nos trazer um coração alegre, um coração satisfeito na Sua presença, Pai. Um coração cheio de alegria, Pai, porque nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Então, ó Deus, nos ajuda nesta noite através da Tua palavra. Toma o controle, Senhor, e abençoa através, Senhor, da pregação do Evangelho, Senhor. Meu Deus, que tudo seja para a Tua glória aqui, Senhor. E que quando nós sair desse culto, nós poderemos dizer como aqueles discípulos de Emaú disseram, como ardiam os nossos corações quando Ele falava, Senhor. E é o meu sentimento, Senhor, que quando o Senhor falar, nosso coração vai estar ardendo, vai estar pegando fogo, porque nós somos guerreiros, somos soldados do Senhor, ó Pai. Meu Deus, nos abençoa então nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixa que nada, Senhor, venha tirar a nossa bênção, Pai, nesta noite, Senhor. Não deixa, Senhor, nenhum espírito vir nos atrapalhar aqui, Senhor, mas que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor. Oh Deus, o Senhor tome o controle desse ambiente, desta casa, de cada um de nós aqui, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Que Deus seja louvado, não? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler já de imediato a palavra em 1 Coríntios capítulo 14. Glória a Deus. Que Deus possa suprir a expectativa de cada um aqui nessa noite, não? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 8 e o versículo 10 eu vou ler. Glória a Deus. Uma escritura bem conhecida. Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparar para a batalha? É uma pergunta, né? Agora veja no versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Amém. Podeis assentar, vocês fiquem à vontade, mantenham a atmosfera nos corações de vocês, que Deus vai nos abençoar. Já estamos sendo abençoados, né, com os louvores, né? Como eu estava ouvindo, Deus é bom, né? E depois o irmão cantou, né? Não tenho medo de nada, né? Porque Deus é bom, né? Ele tirou todo o medo, né? O soldado que está caminhando, ele não tem medo, né? Nós somos um povo guerreiro, um povo que está lutando. Mesmo às vezes com as feridas, alguma coisa, machucadura, mas nós estamos aqui, né? Estamos lutando, não importa o que vier. Satanás jogou uma pedra em mim essa semana, mas eu estou aqui, né? Estou lutando desde quarta-feira, mas estou aqui. E essa pedrinha vai me ajudar a crescer mais na presença de Deus, né? Quando aquela pedrinha foi contra Golias, o que fez? Fez um extravio, né? Derrubou Golias, né?
Então, essa pedra que Satanás me jogou é para mim crescer um pouquinho mais, a minha fé, né, se elevar um pouquinho mais. E assim é, cada um de nós que estamos aqui, né, estamos aqui porque foi a graça de Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um sonido. E vou ler a mensagem, vou conversar, a maneira que Deus tem colocado no meu coração de eu ser, né, da minha maneira assim. E vou conversando com vocês e vamos entrando na mensagem. Eu creio que nós vamos ser abençoados através da mensagem. Irmãos, então nós lemos aqui, são todos da casa, né? São todos, amém? Todos da casa. Tá bom assim então. Se tivesse algum visitante, isso aí é abençoado. A nossa irmã também lá que está participando com nós mais uma vez, do lado do irmão Israel ali, né? Deus lhe bendiga, irmã. Então vamos lá. No parágrafo 6, eu quero entrar direto aqui, daí vamos dar mensagem. Uma trombeta que dá um sonido incerto. Parágrafo 6. E eu vou falar sobre o sonido. Ele nos faz um pouco diferente. Nós não nos parecemos uns com os outros, né? Porque às vezes uns dizem assim, mas aquele irmão é parecido, ele fala igual aquele outro, ele é igual. Não, cada um de nós tem uma diferença. Deus nos fez diferentes, pessoas diferentes. Até no nosso polegar, que nós temos essa digital, né? Cada um de nós sabemos que temos a nossa digital diferente. A criancinha, o menor que for tirar digital, pega o outro, é diferente. Tudo é Deus. Tu vê como é que Deus trabalha, né? Deus faz, não é para confundir as pessoas, né? É para mostrar a grandeza de Deus. Porque Deus não precisa copiar. Vou copiar um irmão, vou fazer o meu filho aqui, e vou copiar desse e vou fazer outro. Não. Deus colocou uma qualidade naquele filho, uma qualidade nesse filho, uma qualidade naquela filha, uma qualidade naquela outra filha. Cada um de nós tem uma qualidade. Um é mais chorão, outro já é mais alegre, né? Outro já é mais quieto, como eu já sou mais quieto. E assim vai, cada um tem uma qualidade, né? Mas todos filhos de Deus. Aleluia. Então vamos lá. E às vezes nem mesmo agimos como os outros, mas Ele nos faz para si, né? Para Deus. E sua própria maneira de fazer. Nós simplesmente entramos na grande máquina, olha aqui, irmãos, de moldagem e ficamos quietos. Ele nos molda do jeito que Ele quer que sejamos. Amém, irmãos? Então aqui nós não precisamos ficar agitados, né? Agora eu nasci de novo. Eu fui batizado, nasci de novo. E daí vem aquela preocupação, né? Talvez venha aquela preocupação, mas agora como é que vai ser? Como é que eu vou agir? Como é que Deus vai trabalhar? Como é que, né? Mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Ele vai nos moldar na sua máquina espiritual, falando, né? Do jeito que Ele quer. Nós apenas temos que descansar, ficar ali, ficar quieto. Eu sei que ninguém quer ser diferente do que é. A única coisa que todos nós podemos desejar, depois de sermos salvos e nos tornarmos filhos de Deus, a única coisa que queremos é caminhar um pouco mais perto, né? A cada dia. E é isso que desejamos, esse grande companheirismo. Você deseja, irmão, esse grande companheirismo com Deus? Nós temos que desejar isso. O mundo não deseja. Tem uma diferença, você já notou que uma parte das pessoas no mundo, nessas horas, está se preparando para o baile, para a festa, para ali fazer o que eles desejam fazer, né? Eles desejam aquilo lá, eles desejam fazer aquilo. E nós desejamos aonde?
é estar diante de Deus, é caminhar na presença de Deus. É o desejo cristão, é o nosso desejo, né? Embora, como eu digo, Satanás ele está lutando para quê? Para tirar esse desejo que está em nós, de sermos cristãos, filhos de Deus. Ele está lutando, cada dia da nossa vida. Vamos lá. E como isso é maravilhoso. Você já parou para pensar o que faríamos se não tivéssemos isso? E se essa grande esperança não repousasse em nós, o que faríamos? Há uma pergunta, né? Irmão, o que tu faria? Irmão Mauri, o que tu faria se a esperança de Cristo não repousasse em você? O que tu estaria fazendo agora? Já parou para pensar? Né? Irmão Wesley, o que tu faria, né? Se Cristo não repousasse no teu coração, né? Não te desse um desejo de estar aqui, de vir aqui, tocar o instrumento, de cantar, né? Né? Mas Ele colocou isso em nós, colocou isso em você, tirou os desejos que nós tínhamos lá. Aqueles desejos que nós tínhamos foi apagado. Nunca mais, porque Deus não está olhando mais, está apagado. Então Deus vai nos moldando à medida que nós vamos caminhando. Aonde? Eu quero ler aqui uma palavra aqui em 1 Tessalonicenses, que vocês conhecem a Escritura, no capítulo 5, versículo 23. Olha como que Deus vai nos moldando a cada dia na nossa caminhada, né? Não é nós moldando a nós mesmos, mas é Deus moldando a nós. Não é eu moldar a minha família, os meus filhos, os meus netos, por exemplo. Não, é Deus que vai se encaminhar de moldar a minha família. Eu apenas vou ser um instrumento, vou indicar, mas Deus se encarrega de fazer o resto. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Veja como a obra de Deus é perfeita, é Ele que está fazendo. E todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Fiel. Ele é fiel, Ele vai te fazer ser fiel a Ele também, a sua palavra, né? Ele está sendo fiel, está nos ajudando a ser fiel em sua palavra. Por isso que Satanás sempre vai lutar contra nós, contra os filhos de Deus, porque ele é um guerreiro. E o irmão Brana disse que Satanás ele é um guerreiro antigo, ele vem lá de trás. Nós não temos condição nenhuma de vencer o diabo, que é o nosso adversário, não as pessoas. As pessoas são boas, né? Nós sabemos, mas o que atua dentro das pessoas é o espírito. É o espírito do diabo, aquele espírito que traz aquela contenda, aquelas dificuldades toda na vida da pessoa. Então é o espírito, não é a pessoa. Mas às vezes tem que bater na carne para que o espírito saia, não é? E um meio de nós tirar o espírito ruim da pessoa, enfim, de todos nós, se tiver alguma coisa, é oração, é jejum, é vir aqui à frente, é pedir a misericórdia. É isso, é um dos meios que Deus nos ajuda. Mas vamos lá. E hoje, então, eu não vou ler aqui, eu só vou citar o que já está aqui dentro da mensagem. Hoje, irmãos, hoje há incerteza em tudo, disse o nosso profeta. Não podemos confiar em nada que seja incerto. Quem de nós pode confiar em alguma coisa ali fora hoje?
não dá mais para confiar, né, irmãos? Porque há uma incerteza no mundo todo hoje. Na política, por exemplo. Entrou o Bolsonaro, vai ficar bom, vai ser mil maravilhas. Não mudou nada, vamos dizer assim. Porque a gente sabe. Vai entrar o Lula, os homens do Lula, né, que gostam do Lula. Agora sim vai ficar bom, vai entrar o Lula. Não mudou nada. Então, irmãos, vai entrar o fulano de tal, vai entrar o... Não. Esse mundo é um mundo cheio de incertezas. E a política é uma política cheia de incertezas. Hoje, a política, os governantes prometem uma coisa, mas quando entra lá, você sabe que não é assim que funciona. Seu coração não está diante de Deus, isso aqui fala mais alto. E quem vai pagar vamos falar o nosso português aqui, quem vai pagar o pato? A população mais pobre, os humildes. Então, é um mundo cheio de incerteza. A política cheia de incerteza. O lar. Eu estou falando aqui porque está na mensagem. Eu só não estou lendo, eu escrevi aqui. O lar. O lar também hoje nesse mundo não cristão. Mas o lar é um lar de incerteza. Por quê, irmãos? Você parou para analisar os divórcios que estão acontecendo? É o que o irmão Brana cita na mensagem aqui. Que é um lar, são lares que são incertos, né? Hoje as pessoas casam 1 ano, 2 anos, 3 anos, casam, daqui a pouco estão divorciados. Que é um lar cheio de incerteza, né? A religião. Olha quantas religiões nós temos no mundo todo hoje. Quem pode me dizer que tem uma religião certa nesse mundo todo, aqui no Brasil, na América do Sul, América Central, América do Norte? Quem pode dizer que tem uma religião certa? Não tem. Não tem. A única coisa que é certa, que nós sabemos que é certa, é a palavra de Deus. Porque ela não muda. Porque o Senhor falou lá atrás, há mais de 2000 anos, e ela vem vindo. Os acontecimentos vêm vindo. Então, a palavra de Deus não muda. As religiões mudam, as pessoas mudam, tudo muda. Nós podemos até mudar, sabe? Vamos jogar para dentro de nós aqui, ó. Eu e você, nós até podemos... Hoje falamos uma coisa, amanhã mudou, né? Mas tu falou uma coisa e agora não quer assim. Nós podemos mudar, estamos sujeitos a errar. É uma incerteza. Mas graças a Deus que nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos ajuda a ver essas coisas. Que ajuda a nós olhar o nosso ponto de partida, se estamos certos, se não estamos certos, né? Graças a Deus por esta mensagem que nós temos aqui, né? Que está nos ajudando a ter a certeza da nossa salvação. Amém? Então, irmãos, aqui o irmão Brana falou, uma vez perguntaram para ele se ele ia votar, né? O irmão Brana falou aqui na mensagem, aqui no parágrafo 31, né? Perguntaram para ele, no tempo da eleição, se ele ia votar. E daí ele disse, eu já votei. O irmão Brana falou aqui no parágrafo 31 dessa mensagem, eu já votei. Ele diz aqui, eu até vou ler para vocês verem que às vezes, irmãos, a gente olha o homem, mas olha no lado espiritual aqui, ó. Alguém me perguntou outro dia, interrogou, o senhor vai votar nessa eleição? Respondi, eu já votei. Tu também votou, irmãos? Escute. E ele perguntou, nesta eleição? Eu respondi, eu votei em Jesus. Tu votou em Jesus? Eu votei em Jesus. Prossegui. Vou lhe dizer, havia 2 pessoas votando em mim. Quem que pode me dizer? Eu disse, Deus votou em mim. Olha aqui. E o diabo votou contra mim. Tinha 2 seres votando contra ele. E eu votei em Deus. Portanto, eu acertei o meu voto. Você acertou o teu voto, né, irmãos? Ei, glória a Deus. E dependendo de onde você coloca o seu voto, é o resultado que você obtém. Amém, irmãos? Aonde nós colocamos o nosso voto,
na palavra de Deus. E qual é os resultados que nós estamos tendo hoje? O Espírito Santo, né? Então, aqui está, irmãos, a diferença do voto cristão, né? Não estou falando do voto aí natural, ou espiritual, né? Então, é para vocês meditar um pouquinho sobre o voto, né? Então, voltando ali, outra coisa que é uma coisa incerta, a vida nacional. O irmão Brana fala dos americanos, mas eu quero trazer do Brasil. Nós, brasileiros, e outros irmãos aí do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, da Argentina, e aí os outros irmãos aí fora. Então, a vida nacional é uma coisa incerta, porque eles têm o quê? Uma tensão nervosa. Porque você viu, deixa eu entrar um pouquinho aqui antes de eu não sou político, mas eu vou falar, porque às vezes a gente ouve. Você veja como estava a Argentina lá, alguns tempos atrás. Aí quando entrou o Milei, o presidente da Argentina, que esse presidente agora sim, a Argentina cresceu. E daí eu escutei um vídeo lá de uma mulher dizendo que agora os brasileiros não podem ir lá com pouco dinheiro, porque a coisa subiu. Antes tu ia lá com o real, tu trazia bastante coisa, um exemplo. Agora não, agora você tem que ir com bastante dinheiro na Argentina, porque valorizou. Né? O que fez isso? O presidente, a sua política, os seus companheiros, seus comandados, fizeram isso. Então, é uma vida de incertezas. Então, hoje eles estão bem, nós brasileiros não estamos muito bem, né, irmãos? Nós vamos no mercado aí, está difícil, né? É uma vida de incerteza que nós estamos passando. Então, a vida nacional nossa, se não é Deus nos segurando, nos ali aconselhando, até gastar o nosso dinheiro, nós passamos necessidade hoje. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Nós somos a maioria que é assalariado. Você sabe o que eu quero dizer. Então, veja, irmão, a religião também é uma coisa de incerteza, porque as doutrinas, as questões de doutrinas, as questões que eles julgam ser a verdade, julgam ser certo, trazem certeza para o próprio povo que está ali dentro da igreja. Né? O corte de cabelo, por exemplo. A mulher não pode cortar o cabelo, a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo. Que a mulher tem que usar roupa as vestes de mulher, e o homem veste de homem, e assim por diante. Agora, na religião, a doutrina deles é uma doutrina de incerteza, porque eles deixam dúvida, eles não têm mais a palavra de Deus, a palavra de Deus já está de lado. Então, eles estão caminhando dentro da dúvida. Mas o meu pastor disse assim. Então, é uma coisa de incerteza. Mas, como eu disse, graças a Deus que nós temos um profeta que tem nos aconselhado e tem nos colocado no lugar certo. E se alguém um dia, irmão, deixa eu ser sincero, eu gosto de ser bem sincero. Se um dia alguém se afastar do nosso meio, da mensagem, não foi por falta de conselho do nosso profeta, do irmão Brana, da Bíblia Sagrada, não foi por falta de conselho, é Deus quem está instruindo o seu povo. Graças a Deus, amém, irmãos? Graças a Deus por isso, né? Então, o mundo, as coisas todas estão vivendo num mundo de incerteza. Agora vamos lá no parágrafo 37 da mensagem aqui. Agora eu vou ler um pouquinho da mensagem e vamos conversando. 37. Não se pode converter o mundo para Cristo através da educação. A educação afasta de Deus mais do que aproxima, porque a pessoa se inclina a pensar que é mais inteligente e saber mais do que os outros. Porque, por melhor que seja a educação, Cristo nunca comissionou sua igreja para educar o mundo. Ele nunca os educou para que fizesse os seminários. Ele nunca educou. Eles são bons. Ele nunca lhes disse para ir e construir os hospitais. Isso está bem. Mas o papel da igreja é
pregar o Evangelho, em Marcos 16. Bem, mas qualquer coisa diferente disso fica incerta. Veja, irmãos, o conselho do nosso profeta. Porque está fora do programa de Deus, a vida nacional é incerta, bem o mundo é incerto. Estamos vivendo em um lugar onde o mundo inteiro está em uma prostração nervosa. É onde que eu li aqui. Eu li. Parece que tudo está tremendo. Toda a nação, todo mundo, um tem medo do outro. Você já pensou, irmãos? E essas guerras aqui, vamos voltar aqui no natural. Essas guerras que estão acontecendo, deixa eu voltar um pouquinho aqui de novo. Eu escutei o noticiário, sim, que a França a investir bilhões de euros ou de dólares, agora não me recordo, em armas nucleares. Veja, irmãos, se isso não é o homem temendo o homem, é o homem temendo o homem. Porque nós, cristãos, nós sabemos que nós não precisamos temer o homem. Nós somos cristãos, somos irmãos, temos uma vivência na palavra de Deus. Não temos que temer um ao outro, temos que ter respeito um pelos outros, né? Mas o mundo aí fora, eles temem um ao outro. Porque se o fulano de tal largar uma bomba, eu vou largar a outra bomba, né? Não é assim? E nós somos diferentes. O irmão lá ficou doente. O irmão ora lá, o irmão ora aqui. É diferente a nossa ação, né? Nós agimos em oração e eles agem em munição para destruir, para matar as pessoas, para destruir. Como disse o irmão William aqui, e a Bíblia diz, né? Eles estão guerreando por uma terra, por ouro, por tudo isso, mas nós sabemos que tudo isso é nosso. Um dia Deus vai purificar tudo esse ouro, toda essa prata, tudo isso que está no mundo todo aí, vai purificar e nós vamos caminhar em cima de tudo isso, né? E hoje eles matam um ao outro por 50 quilos de ouro, vamos dizer assim. Mas tudo é o plano de Deus, né? Tudo é para aperfeiçoar os filhos de Deus, né? Ali vai mostrar quem é de Deus, quem está servindo a Deus e quem não está servindo a Deus. Vamos lá no parágrafo 48. Então veja, irmãos, que tudo isso está acontecendo porque é a vontade de Deus. É as guerras, é os terremotos, a natureza está gemendo, tudo isso é permissão de Deus. Porque Deus está avisando a humanidade que o fim está próximo, as coisas estão acontecendo, mas os homens deixaram a palavra de Deus de lado e estão olhando para o mundo natural, para as riquezas desse mundo, para o ouro, para a prata, para ter mais terras, mais isso e mais aquilo, né? Mas tudo é permissão de Deus. E nós sabemos que vai acabar, né? A Bíblia diz em Mateus 24, que passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa o céu, pode cair uma estrela, seja o que acontecer lá no céu. Passa a terra, caiu um terremoto, destruiu, engoliu pessoas. Mas as palavras de Jesus não vão passar, porque elas permanecem. O que foi falado é uma promessa e está sendo cumprida cada dia. 48. Encontre ali o Espírito Santo vivendo sua vida em seres humanos, manifestando-se ao mundo e faz com que os homens tenham sede dele. Inabalável, indiscutível, a palavra de Deus manifestada e mostrando-se a própria palavra sendo vivida através da vida humana. Olha que coisa, né, meus? Quando nós estamos caminhando nessa vida, coisa maravilhosa, diz o profeta. Não há nada incerto nisso. Quando eu e você estamos caminhando, agora me lembrei não me recordo quem foi o pregador que falou, um pastor. Quando nós estamos caminhando aqui nessa vida, irmãos, nós somos portadores de vida. Nós estamos mostrando para as pessoas
quem é o ser que nós estamos transportando? As pessoas, quando olham para nós, olham para você, já não disseram, ou disseram de alguém para você, eu vejo que aquele homem, aquela mulher é diferente. Por quê? Porque a pessoa está portando uma vida dentro dela. E que vida é essa que a pessoa está portando? É o Espírito Santo. Então, eu e você, irmãos, somos portadores da vida, do Espírito Santo. É isso que nós estamos mostrando para a pessoa, para o mundo, que o Espírito Santo está transformando as pessoas. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o pregador, não é o diácono, mas é o Espírito Santo que está transformando as pessoas. E não é por força, e nem por violência, disse Jesus. É por quê? É isso aí. Então veja, irmãos, é o Espírito Santo que está fazendo isso em nós. Vamos lá. Você pode ver onde Deus fez uma promessa e aqui está ela sendo manifestada. Efésios capítulo 4, verso 30. Está sendo manifestada ou não está sendo manifestada hoje na tua vida? Está, irmãos? Você está selado com o Espírito Santo? Amém. É uma promessa, está sendo cumprida hoje. Em meio a todas as críticas, em meio a todas as diferenças, em meio a todos os credos, como eles tentaram pisotear essa palavra de Deus. Veja, irmãos, como eles tentam substituí-la pela educação, tentaram substituí-la, fazer denominação. Eles se confundiram e em meio a tudo isso, a palavra de Deus permanece tão brilhante e reluzente como sempre foi. O que é isso? É aquela coisa que é certa. Viu? Deus disse, os céus, como eu falei, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não falhará. Então isso é algo certo. Se você quiser se ancorar, ancore essa palavra em seu coração. É um conselho. Então, irmãos, é aí que está a segurança do cristão, é essa. Esse é um som certo. Esse é um som que não deixa dúvida para ninguém, quando a palavra está ancorada no coração da pessoa. Agora, quando a palavra não está ancorada no coração da pessoa, produz incertezas. Sim, produz incertezas. Será que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é certo? Será que o lava-pés que os irmãos estão fazendo está certo? Porque a palavra não está ancorada. Mas quando ela está ancorada no teu coração, você olha e diz, isso está certo, está na palavra. O irmão foi batizado, está na palavra. Ou o irmão tem os dons, está na palavra. Então a palavra te dá a certeza de todas as coisas. Agora, se você não tem a certeza, tem uma incerteza, ela te afasta de Deus. Veja aqui, agora, falando sobre o sonido, veja aqui, Agora, um soldado tem que aprender os sons da corneta ou da trombeta. Se a trombeta tocar e ele não sabe se deve atacar ou deve recuar, se ele não sabe a diferença, que tipo de exército confuso você teria? O inimigo certamente triunfaria sobre um grupo de soldados que não fossem melhor treinados do que isso. Amém? E é verdade, irmãos. Deixa eu contar para vocês, os irmãos que foram servir. Quando a gente vai lá no quartel, irmão Dão? Nós temos a instrução. Quando toca a corneta lá, o clarim, nós temos que aprender quando é sentido. Nós temos que estar com o nosso ouvido atento. Quando é o descansar. Quando é o apresentar armas. Quando estamos marchando e toca o clarim lá, nós tivemos que aprender quando era a direita volver, ou era a direita, a esquerda volver, ou era meia volta volver.
Tudo isso era no clarim, tudo isso eles tocando. E nós tínhamos que marchar, estar com o nosso ouvido escutando o som. E assim é eu e você agora no lado espiritual, irmãos. Nós temos que marchar diante de Cristo, marchar, mas estar com nossos ouvidos atentos. E Jesus disse: marche para frente, não para trás. Ele só manda marchar para frente, é avançar. No quartel nós temos que retornar, e à esquerda e à direita, mas Jesus disse: marche para frente. Então nossos ouvidos estamos marchando, olhando para frente. Por quê? Porque o nosso general, o Senhor Jesus Cristo, está lá. Então cada soldado, cada um de nós aqui, aqueles que vão se batizar, você tem que marchar com os teus ouvidos atentos ao que Jesus Cristo está pedindo para fazer, Não deixar as incertezas, tirar as incertezas de lado e marchar. A ordem é avançar, avançar, porque nós vamos chegar. Então, eu trouxe esse exemplo porque eu passei por isso, E os irmãos que foram para o quartel sabem disso, hein? Então, e é um momento de dificuldade, irmãos. Você pensa que é fácil, os primeiros toques a gente ouvir, você pensa que é fácil a gente ouvir? Toca o clarim lá, tu está marchando, ele manda dar um sinal de alto. E daí tem os espertos que não estão ligados. Aí tu para, vem o nosso companheiro e acaba até derrubando a gente, porque tem que parar, porque eles não estavam com o ouvido ligado. E assim é o clarim de Deus tocando. O clarim está tocando nessa hora aqui. E se ele disser assim para você parar, você tem que parar, porque você tem que estar com o teu ouvido ligado. E se ele disser: te batiza agora em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de todos os teus pecados, o clarim está tocando. Aí agora é o teu ouvido. Se você está ouvindo, é Ele, é o Mestre, é o Espírito Santo tocando o clarim. Marche, 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 marche. Oh Deus! Então, irmãos, o natural mostra o espiritual para nós. E nós vamos marchar. Ferido ou não, como eu falei, Vamos chegar lá. Talvez alguém vai chegar lá só com uma perna, ou só com um braço, alguma coisa, ou aqueles que vão só se arrastando assim, não consegue marchar mais, porque está com problema de saúde. Mas o importante é que chegou lá. Disse o irmão Brando, o soldado ferido, ele caiu ali, ele ergue a sua arma e vai em frente. E assim é no quartel. Vamos voltar aqui, os irmãos que foram lá. Quando cai um soldado lá, não tem que jogar ele nas costas e carregar ele aqui? Irmão William? Assim é eu e você. Quando cai um soldado dos nossos aqui, nós temos que ir com ele em oração. Carregar ele nos nossos ombros. Não quer dizer que tu tem que estar aí lá e agarrar ele jogando. Não, em oração. Vai lá e pega ele. Senhor, nosso irmão está assim. A nossa irmã está assim, a família está assim. É assim que funcionam as coisas. Eu estou falando no lado espiritual. Aleluia. Então, irmãos, tudo isso é Deus. E o que eu e você, nós temos aprendido aqui, olha quanto tempo nós temos ouvido essas mensagens aqui. Tudo isso que eu estou falando para você, você sabe até melhor do que eu ainda, Porque você lê as mensagens, eu sei que lê. E aquele que não lê, eu até aconselho a ler, porque é bom ler. Você vai ver que coisa boa é ler as mensagens. Não te deixa dúvida. Porque a pessoa que não lê a mensagem, irmãos, deixa eu falar um pouquinho. Porque a pessoa que não lê a mensagem, ela só come por aquilo que está sendo falado no púlpito. E pode criar uma incerteza, porque ela não lê. Mas quando você lê uma mensagem, e vem o pregador, vem aqui e fala, e vem o pastor aqui e fala, é verdade, porque você passou por ali, você leu. É verdade, pastor, é verdade, irmão, porque você leu, você passou. Agora, quando você não lê, irmãos, é um perigo,
Então, não é que você tenha que ler 3, 4 mensagens no dia, mas você leia as mensagens, né? O meu conselho, né? Leia as mensagens. Eu, por exemplo, deixa eu falar um pouquinho como é que eu sou. Se eu pegar uma mensagem para ler aqui, eu não gosto de ler um parágrafo e joga lá e pega outro. Eu gosto de ler a mensagem. Deus está falando aqui, vou lendo a mensagem. Eu trabalho dentro dessa mensagem. Uma vez aqui o pastor Oswaldo até falou, disse, quando a mensagem falar contigo, quando Deus, né, falar contigo na mensagem, então você vem e expressa, porque Deus falou contigo, é Deus falando, né? Então, quando uma mensagem te alegra, fala contigo, né, no trabalho, onde você lê, é Deus que está falando com você. É o nosso irmão Brana que foi usado por Deus para trazer essa mensagem, né, para nós sairmos desse mundo. Vamos lá no parágrafo 56 e 58. Ele diz assim, Ele diz assim, no parágrafo 56. E quando a igreja chega a um lugar em que ela se compromete com credos, a igreja, quer dizer, não a noiva. Eu sempre gosto de definir, a igreja é a igreja, a noiva é a noiva, é diferente. Quando a igreja chega a um lugar em que ela se compromete com credos e se compromete com o mundo, então ela está perdendo o terreno, ela está regredindo. E eu volto a dizer, irmãos, você sabe melhor que eu, que a igreja ali fora, elas estão enredadas com o quê? Com o mundo, com a política, com as coisas ali do mundo, que envolve dinheiro, que envolve a prata, que envolve beleza, essas coisas todas. A igreja. Mas a noiva não, a noiva está envolvida com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que traz vida para nós, é que tira os desejos, que tirou os nossos desejos. Então a noiva está envolvida com o Espírito Santo, não com o mundo. Nós temos que trabalhar, sim, nós temos que ir no nosso trabalho, fazer as coisas que temos que ter o nosso ganha-pão, porque o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então nós temos que fazer as duas coisas, mas no espiritual nós estamos envolvidos, a noiva envolvida com o Espírito Santo, né? Não estamos envolvidos com o mundo. O que precisamos nesta noite é de soldados que tomem posse de cada promessa divina da Bíblia, que Deus prometeu à igreja e toda a armadura de Deus, e que permaneçam firmes. É disso que precisamos, soldados. Não arrumar o uniforme para um desfile, é sempre diferente, né? Então não é nós sair bem bonitinho, bem perfumadinho. É bom isso, mas o que nós temos que estar o quê? Com a palavra de Deus, né? Bem arrumado, bem uniformizado, bem vestido com a palavra de Deus, porque é o que conta para Deus, né? As demais coisas, Deus, Ele acrescenta. Eu sempre digo isso. Eu sou agradecido a Deus por tudo que eu tenho em minha família, todas as coisas que eu adquiri e tenho. Eu sou agradecido a Deus, mas mais ainda por Deus ter me chamado para dentro dessa palavra, da mensagem dessa hora. Eu sou agradecido, porque eu não conseguia vir isso. Não importa o quanto você lute pelas coisas materiais, você está indo. Isso não significa nada. Vai se tornar inseguro. Mas há uma luta em que você pode entrar e ganhar terreno que nunca poderá ser tirado de você. Esse é o sonido do Evangelho, da trombeta, da palavra de Deus, que possui os dons, as promessas que Ele deu à igreja. Certamente, a você, certamente que sim. Agora vemos que está dando este som de trombeta, né? Então, esse é o som de trombeta ao qual nós estamos envolvidos agora. Deus tem tocado a sua trombeta, o seu evangelho, e as promessas estão se cumprindo para nós. E à medida que as coisas vão surgindo, vão acontecendo, nós vamos perceber que é tudo o plano de Deus, tudo é a vontade de Deus, né?
O que nós temos é que parar, às vezes, é para pensar, né, em algumas coisas, se é Deus, algumas coisas que a gente faz, se é Deus ou se não é Deus. Vamos lá. Mas sabe de uma coisa? Deus não precisa melhorar. Deus deu seus filhos, seus soldados, a melhor coisa que Ele poderia lhe dar. Ele deu sua palavra no jardim do Éden. E o homem deveria se fortificar através da palavra de Deus, e nenhum demônio poderia tocá-lo. Fique na palavra. Pois bem, o espião inimigo, Satanás, tentou descobrir o que poderia fazer para invadir isso. Então, ele sabia que não podia sair e enganá-la. Por isso, a única coisa que poderia fazer era levá-la a razoar. E o que Deus usa hoje para fortificar sua igreja, é você e eu, é sua palavra. É sua palavra. E Satanás vem com o poder do arrazoamento. Satanás sabia que essa era a brecha. Essa era o lugar em que as pessoas transgrediriam mais facilmente pelo arrazoamento. Então veja, irmãos, como que Satanás trabalha. É tentando tirar de nós, né, afastar nós da presença de Deus, é deixar nós tristes, deixar as famílias tristes, né? É fazer irmão brigar contra irmão, irmã brigar contra irmã, trazer discórdia no ministério. Aí eu não gosto desse pastor, aí eu não gosto daquele pastor, aí eu não gosto desse diácono. Aí é o trabalho de Satanás. Mas o Espírito Santo não, nos coloca em linha. Ele nos dá uma visão diferente. Ele ajuda a nós a olhar diferente. O meu pastor é abençoado. Os irmãos são abençoados. O diácono é abençoado. Nós conseguimos ver através do Espírito Santo as bênçãos de Deus. Aquela família é abençoada. É Deus, é o Espírito Santo. Mas Satanás faz o contrário. Se ele conseguir entrar no nosso meio e causar uma divisão no nosso meio, irmãos, é só a misericórdia de Deus. Mas graças a Deus você parou para analisar, irmãos, que Deus nos tem sustentado até aqui. E as dificuldades vieram para você, vieram para mim, vieram para as famílias, vieram para todos os filhos de Deus aí, para a noiva. Mas nós estamos aqui ainda caminhando, né? Estamos felizes, porque nós sabemos que uma hora dessa vai se acabar. Glória a Deus, e já estou indo para o final, irmãos. Agora Deus deu a Eva e Adão sua palavra, e Ele nunca mudou. O cristão, o crente, sua defesa é a palavra. Viu, irmãos? A nossa defesa é a palavra. Os céus e todos os credos passarão, toda denominação falhará, toda nação afundará. Mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Haverá um tempo em que as estrelas da manhã não brilhará mais. Haverá um tempo em que o sol não brilhará, a lua não brilhará, o mundo não girará em sua órbita, mas a palavra de Deus permanecerá a mesma para sempre. Sim, é algo que não pode ser mudado. É algo que você pode confiar, é algo certo. Então aí está, irmãos. Tudo pode falhar, tudo pode mudar, mas a palavra não. Nada vai alterar o plano de Deus, né? Nada. Podemos perder um parente, um familiar, tudo. Podemos perder amigos ali, como a gente diz. Mas a palavra de Deus não falha, não muda, ela permanece. Ela diz que é assim e vai seguir em frente. E eu estava pensando aqui, irmãos, que tem uma mensagem o conflito entre Deus e Satanás, a mensagem, e o profeta ali fala que Deus deu a sua palavra para os seus filhos. E quando eu e você temos a palavra no nosso coração, Satanás não está mais lutando contra nós,
mas ele está lutando contra a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que está te conduzindo, está me conduzindo. Então, quando a luta vier contra você, não é mais contra você, é contra Deus. E Deus, você sabe que Deus vence essa batalha por nós, já venceu. Então, quando você tem uma luta, eu tenho uma luta, vamos pensar que a palavra está dentro do nosso coração. E Satanás está lutando contra a palavra de Deus, não contra nós, contra a palavra de Deus. E ele vai perder todas as vezes que se levantar. Então Deus te deu a palavra para a defesa, para um escudo, para você, para mim, para nós prosseguir a nossa caminhada. Vamos lá, irmãos. Então, eu vou encerrar aqui, irmãos, no parágrafo 80 e 81. Pois bem, as pessoas hoje não creem que existia algo como o batismo do Espírito Santo. Entre aqui em algum lugar onde eles têm o Espírito Santo e eles veem a promessa de Deus sendo cumprida exatamente porque Jesus falou, né? Você é ovelha? Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eles conhecem o sonido dessa trombeta, porque é a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é Hebreus 13:8, exatamente. Eu não me importo agora, não faz a menor diferença quantas cornetas de igreja estejam tocando. Você se importa, irmãos? Não, né? Ah, pode tocar a corneta lá da Deus é Amor? Pode? Lá da fulano de tal, da ciclano de tal. Ah, está tocando uma corneta lá que é pura bênção naquela igreja lá. Ah, os irmãos deixam R$100 de lá, no outro mês estão ganhando R$2.000 lá de bênção. Ah, o outro, tocou uma corneta lá, o aleijado saiu curado, saiu da cadeira de roda. Ei, nós estamos preocupados com isso? Não estamos preocupados, porque é a promessa de Deus. Se Deus falou, vai cumprir lá, vai cumprir aqui, vai cumprir em vários lugares e até em nosso meio aqui pode se cumprir, sim, Senhor, porque nós temos a palavra de Deus em nosso coração, né? E Deus, o que Deus faz é que Deus respeita a fé daquelas pessoas, então elas recebem bênção. Mas a palavra de Deus, ela tem que estar no coração dos filhos e das filhas de Deus. É isso que Deus está olhando, porque você sabe melhor que eu, porque vai chegar gente naquele dia lá que foi curado, foi tirado câncer, aquelas bolotas de coisa de câncer, de vermes, pessoas que saíram de cadeira de roda vão chegar, Senhor, eu fui curado, eu estava lá na igreja. Deus não vai olhar isso aí, o que ele vai olhar? A sua palavra. Jesus, é o que a Bíblia diz, né? Jesus vai julgar pela palavra dele, não é pelas obras, que é muito bom ser curado, ser abençoado, mas Jesus vai curar, e Deus vai julgar pela palavra dele. Ah, eu tenho um dom que fala em língua, eu grito, eu faço, eu berro, eu pulo, eu rolo no chão. Jesus não vai chegar lá. Você vai chegar diante dele, do Senhor lá. Senhor, eu rolei lá, eu falei em língua, eu gritei, eu pulei, eu saltei, eu quase derrubei o irmão que estava do meu lado, que eu senti a presença de Deus. Não, é um presente. É um presente. O que Deus vai olhar é a sua palavra. Então nós temos que, irmãos, olhar a palavra de Deus. Se você grita, você tem um dom verdadeiro, genuíno, manifeste, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar esse dom em você. Agora, não imitar, porque senão, né, você vira uma denominação. Vamos lá. Temos um monte de cornetas de igrejas, sabem, tocando sobre tudo, dizendo, os dias de milagre passaram, não existe essa coisa de cura divina. As verdadeiras ovelhas não ouvem isso, mas elas ouvem aquela trombeta, aquele positivo, né? Você ouve o positivo? Nós ouvimos o positivo, né? Então ele diz assim, aquela corneta de igreja pode tocar qualquer coisa. Veja o que há hoje, as cornetas da igreja,
uma está competindo aqui e a outra ali. Ah, o pastor toca uma corneta, a minha igreja está com 2.000 membros. Outro tocou uma corneta lá, a minha igreja já está com 2.100. Outro tocou uma corneta lá com 2.300. E assim vai, são cornetas. Mas Deus não está olhando a quantidade, mas sim a qualidade das pessoas, a qualidade cristã, o espírito que está dentro da pessoa, dos filhos de Deus. É isso que Deus está olhando, não a quantidade. Hoje podia estar em 10 pessoas aqui, né? Mas todos seriam abençoados porque é qualidade. E a qualidade está onde? Na palavra. E se você tem a qualidade no seu coração, que é a palavra de Deus, com 10, com 5, com 3 pessoas, nós sairíamos abençoados nessa noite. Da mesma forma. Não é por gritar, por ter uma igreja cheia. Às vezes, irmão, nós se baseamos, a igreja tem que estar cheia para ter uma bênção. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu falei para o irmão Cláudio lá, nós estava vindo aqui, né, irmão Cláudio? Um testemunho aqui, deixa eu contar para vocês. Às vezes eu estou sentado ali, ó, e às vezes assim, irmãos, quando o nível de fé da igreja está bem alto, está num volume muito alto, eu sinto o nível de fé da igreja. Quando eu olho para cá, às vezes eu não vejo nem o pastor que está aqui na frente, para vocês terem uma ideia, porque aquilo cria é como uma nuvem, assim, uma coisa assim, que está girando assim, ó, para vocês verem. E eu já vi isso com poucas pessoas aqui dentro. E eu sempre fui abençoado, vocês foram abençoados com bastante gente e com poucas pessoas aqui dentro. Foram ou não foram, irmãos? Amém. Então, um testemunho que eu deixo para vocês. Então, quando o nosso nível de fé estiver bem elevado, Deus faz grandes coisas aqui no nosso meio. Eu creio que domingo passado aqui, quando o irmão Nilo estava pregando, eu creio que aconteceu muitas coisas aqui. Porque a fé da pessoa foi elevada. Então, veja, irmãos, que Deus age em nosso meio sim. Então, como eu disse, se você tem um dom, deixa Deus usar esse dom em você. Não fique com vergonha, deixa Ele usar. Mas não deixe virar uma denominação, né? Não deixe querer imitar um dom. Né? Não, deixa Deus usar aquele dom que Ele te deu. Vou terminar aqui, deixa eu começar aqui. Para nós encerrar, então. Aquela corneta de igreja pode tocar qualquer coisa. Veja o que há hoje. As cornetas da igreja. Uma está competindo com a outra. Uma está competindo aqui e a outra lá. E o diabo está sentado lá atrás dizendo, rapaz, olha que Satanás está ouvindo, né? Ele tocou a corneta, agora ele começou a ouvir. Olha o diabo dizendo, rapaz, eles estão brigando entre si. Isso é tudo. Nem sequer tenho que mover a minha mão. O irmão Brana falando, né? Mas, irmão, deixe que todos sejam convocados uma vez. Voltem às ordens gerais. Que coisa. Então, você verá avante, soldados cristãos. Correto. Não ouvindo cornetas, mas ouvindo a trombeta. Oh, Deus. Irmão? Graças a Deus por isso, né? Deixa, não vamos ver as cornetas, né? Nós estamos ouvindo aqui as trombetas de Deus. Então é isso que Satanás quer. Ele olha as pessoas, os religiosos brigando. Rapaz, olha lá, ele fala para os seus anjos, olha ali, não precisou nem eu colocar a minha mão, eles já estão brigando. É isso que ele quer. Irmãos, é um exemplo para nós isso. Não vamos deixar Satanás olhar e dizer assim, rapaz, olha, o irmão Carlos está brigando lá com o irmão... eu vou citar seu nome, irmão, não me leva a mal aqui. Irmão Santinho. Né? O diabo... o Carlos está brigando com o Santinho lá. Nem precisou botar a mão. Não vai acontecer isso com nós, né, irmãos? Né, irmão Santinho? Por quê? Porque o Espírito Santo é o que está tocando a trombeta e nós estamos dando ouvido ao Espírito Santo, né? Então,
essas brigas entre nós, irmãos, não deve acontecer. Se eu aconselho, se há alguma coisa entre nós, irmãos, vamos acertar isso. Vamos acertar. Somos cristãos ou não somos cristãos? Somos cristãos. Vamos acertar, vamos caminhar junto, não deixar que o diabo traga coisas para dentro do nosso coração, mas deixa que Deus, o Espírito Santo, traga as bênçãos, as promessas, tudo que nós precisamos, que Ele traga para nós. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Pai, eu preciso de Ti. Me lembrei agora, irmão Denilson. Vamos cantar com o irmão Denilson. Eu estava lembrando. Vamos cantar esse louvor e depois nós vamos orar e daí vamos para casa. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Vamos cantar com o irmão Denilson, nosso líder de cântico, E graças a Deus, irmãos, por esse companheirismo que eu e você temos. Eu sempre digo assim, muitos dizem, irmão, mas tu não vai lá na minha casa, né, irmão Lori? Quantas vezes eu digo, o senhor não vai na minha casa, mas o senhor mora no meu coração. O senhor sabe que se um dia eu vou bater lá, se o senhor precisar de mim, pode dar o grito, que eu vou estar ali do seu lado para te ajudar. Não é dizer que vamos estar todo dia na casa do irmão Denilson lá, né, irmão Denilson? O senhor mora no meu coração. Pai, eu vim neste lugar, precisava te encontrar. Me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, eu vim neste lugar, precisava te encontrar. Me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, eu vim neste lugar, precisava te encontrar. Me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, eu vim neste lugar, precisava te encontrar. Me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti
Jesus chega ao fim desta jornada. Eu sei que é bem difícil a caminhada. Às vezes dá vontade de parar, mas sinto teu Espírito me tocar e começo a caminhar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Glória a Deus. Pai, nós precisamos de ti, né? É a nossa oração, né? Vamos orar aqui. Irmão Lori, vou convidar o senhor aqui. A irmã Catarina pede oração em seu favor, em favor de sua família, e agradece a Deus por uma bênção alcançada. Graças a Deus. Oração em favor de Paulo, que está com câncer na cabeça. O câncer e uma dor de cabeça, seja o que for, para Deus não é nada, porque Deus é o médico dos médicos. Oração em favor da irmã Lourdes de Liberato Salzano. Irmã Claudete Rakiewski pede oração por seus filhos, por libertação dos vícios. Veja, irmãos, aqui uma mãe pedindo por seus filhos, os vícios, né? A gente não sabe que tipo de vícios, mas Ele, o nosso Deus, sabe como fazer, como atuar nessa família. A irmã Iva pede oração em seu favor e pede oração por libertação em sua família. Mais uma família precisando, né? Deus, Ele é poderoso para abençoar todas as famílias, as nossas famílias aqui. Amém? Vamos orar aqui com o irmão Lori. Senhor nosso Deus, vemos, Pai, tantas necessidades na Tua presença, Senhor, e sabemos que o Senhor é o Deus que supre tudo isto, Pai. Não sabemos mencionar todos os nomes, Senhor, nem vamos lembrar, Pai. E eu me coloco junto, Pai, nessa necessidade, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que derrame, Pai, a Tua misericórdia sobre os enfermos, sobre os viciados. O Senhor é o Deus que supre toda a necessidade, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos esses vícios, essas doenças, e cremos, ó Pai, em Ti, que o Senhor é poderoso para tirar isso da vida das pessoas, meu Deus. Aqui estão Teus filhos, Senhor Deus, lutando por uma vida melhor, pois sabemos que tem um lugar onde não existirá essas doenças, Senhor. Existe um lugar onde não haverá uma lágrima, um choro, uma dificuldade, um gemido. E é este o lugar que nós temos caminhando, Pai, com a ajuda do Senhor que tem nos sustentado até aqui. Cada um dos Teus filhos chegará, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos capacitará e nos dará força para chegar até lá, Pai. Tira, Senhor, todo o empecilho da vida dos Teus filhos, Senhor, e ajuda, Senhor Deus, trazendo do Teu Espírito Santo, Pai, trazendo aquele ânimo, aquela alegria no coração de cada um em Te servir, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai, a cada pedido que chegou até aqui e cremos que o Senhor resolverá tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter trazido cada um dos Teus filhos em Tua casa. Nós Te agradecemos, Pai, e pedimos que esta alegria de Te servir venha crescer cada vez mais, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, então. Deus leve cada um para os vossos lares. Amanhã, né? Às 9 horas, né? 8h30 já vai estar aberta a escola dominical amanhã. Temos a Santa Ceia à noite, né? Deus abençoe.